Muito bem, Piperno, temos alguns nomes aqui que estão sendo cotados para os ministérios, né? Como é que você vê isso? Inclusive o nome da senadora Simone Tebet. Bom, tem muita especulação e é óbvio também que a Simone Tebet é um nome forte. Bom, primeiro só uma coisa, né? O bilhete premiado China, ele vale até hoje, porque hoje a China coloca muito mais dinheiro no Brasil do que em qualquer outro momento, via aumento de exportações, via aumento de compras de commodities, né? Segundo, de fato, o Lula recebeu cumprimentos de líderes de vários países aqui da América Latina, inclusive de gente, de ditadores de esquerda, é verdade, como também recebeu cumprimentos aí de Macron, de Olaf Scholz, do primeiro-ministro da Espanha, recebeu, aliás, mensagens aí muito calorosas do presidente Biden. Então, é muita má intenção você segmentar e dizer para o público, né, para o grande público, que as mensagens vieram só de um lado, aquele que obviamente interessa. Não, vieram do mundo todo. Agora, em relação aos nomes aí que você citou, eu acho que a Simone Tebet é um nome fortíssimo e eu acho que passa por ela muita coisa. Porque é o seguinte, essa coalizão que ajudou a eleger o Lula, obviamente não tem nada de homogeneidade. O único ponto em comum era exatamente tratar da eleição do Lula. Agora, Paulo, são forças muito diferentes, são forças que não pensam da mesma forma. E aí eu acho que o presidente Lula teria o seu papel ainda mais engrandecido na história se ele, de fato, voltasse a insistir, voltasse a deixar muito claro que, primeiro, essa é a última eleição que ele disputa na vida. E seria muito melhor ainda, ele já falou isso, mas a gente precisa de fato ser mais convencido sobre isso. Segundo, porque sempre vai ficar aquela tentação, puxa vida, a eleição está chegando e é o único nome que pode derrotar o fulano de tal de oposição. Não, isso tem que ser deixado de lado e a construção de novas lideranças começar agora. Segundo, nunca existiu uma liderança no Brasil que disse que era contra a reeleição e que não se reelegeu ou tentou se reeleger, né? Nunca existiu também, Paulo, uma liderança do tamanho do Lula que, mais uma vez, chega pelo voto ao poder. Mas, pelo menos em uma coisa a gente tem que dar um crédito ao Lula. Em 2009, 2010, tinha um bando de aloprados do PT pensando em mudar a Constituição, porque naquele momento, no auge da popularidade, quando o Lula tinha 70%, 80%, eles queriam mudar a Constituição para que o Lula pudesse ser candidato de novo. E foi ele que falou, não, vamos respeitar a Constituição. E eu acho que o papel dele se tornaria ainda maior se nesse momento ele deixasse muito claro que essa foi a última eleição da carreira política dele e, mais do que isso, dar um passo à frente. Ou seja, trabalhar para que o seu sucessor seja alguém fora do campo do PT. A gente tem que pensar no modelo Concertação do Chile. Modelo Concertação do Chile elegeu gente do Partido Democrata Cristão e do Partido Socialista, todos eles juntos. Então está na hora da gente pensar nisso, até para que a gente possa alargar esse espectro, essa coalizão que vai dar sustentação a ele. Porque quanto ao fato dele ter ou não apoio no Congresso, isso vai ser relativamente fácil. Já recebeu ligação do Arthur Lira, do Ciro Nogueira. Quer dizer, esses caras querem continuar no jogo e esses caras sabem que eles precisam estar bem com o poder de plantão. E é óbvio que o Lula também não nasceu ontem e sabe que precisa desses caras. Aliás, o Bivar também. O Bivar, inclusive, já se imagina presidente da Câmara com o apoio do Lula. Ele que é do União Brasil. Então, é óbvio que o Lula vai conversar com todos esses setores, mas eu acho que isso não basta. Constituir maioria parlamentar é importante para governar, mas tem uma importância restrita ao curto prazo. O fundamental é o Lula trabalhar para que emerja uma liderança que não seja do PT. Serrão, eu acabei de receber a orientação aqui do nosso diretor Edu Novak de que nós recebemos aqui um comunicado da Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto dizendo que o presidente da República não falará hoje. Ou seja, nós passaremos mais de 24 horas da eleição sem um pronunciamento oficial do presidente da República. Isso não é o ideal, até porque Bolsonaro tem que dar satisfação a mais de 80 milhões de eleitores que votaram nele. Então, essa talvez não seja a melhor das estratégias, mas a essa altura do campeonato, falar em estratégia de comunicação desse governo, que pecou exatamente por falhar na estratégia de comunicação, pode ser até uma certa redundância antipática
da minha parte. Sobre o governo que vem por aí, Lula não vai poder governar como governou da outra vez. Esse é o ponto que é inegociável. Esse novo Congresso Nacional, ele não tem nenhum perfil maravilhoso de transformação, de alta qualidade, não. Ele tem ali um jeitinho centro-direita, mais para centro do que para direita, com o Centrão mandando para valer. E o Centrão, o projeto do Centrão é muito objetivo. O Centrão quer ser governista sempre. Ele depende do papel governista. Então, haverá aproximação natural dos parlamentares do Centrão e daqueles partidos que estavam com Bolsonaro para fazer alguma composição com o Lula. Pode haver aí uma oposição crítica ao Lula? Até pode. Também tem o risco, que eu já falei ainda há pouco, da questão do semipresidencialismo. Já se falava que se Bolsonaro fosse reeleito, o Congresso poderia aprovar um semipresidencialismo que só valeria, o papo era esse, né, para a próxima gestão presidencial. Mas não, hein? Se o Congresso quiser, ele chega e aprova um semipresidencialismo que já vale para a gestão do Lula. E aí, como é que fica? E se quiserem radicalizar mais e resolverem aprovar aí um parlamentarismo e colocarem aí um plebiscito para discutir o parlamentarismo novamente no Brasil? Tudo pode acontecer. O jogo está aberto. Eu repito, insisto, esse modelo presidencialista de coalizão, ele é falido. Ele já nasce pronto para o fracasso. O novo governo do Lula já nasce velho, já nasce esclerosado por ideias que não são adequadas à realidade brasileira. Então, nós teremos que conviver com esse risco. Foi assim a decisão, o sistema assim decidiu, e o povo, caberá ao povo ser o grande supervisor fiscal do caos que está vindo por aí. Ponto. Esse vai ser o papel. Quem conseguir sobreviver, parabéns. Quem não conseguir, vai ter que dar o seu jeito. Agora, a luta no Brasil continua sendo pelo respeito ao Estado de Direito, pela liberdade, pela legitimidade das leis e, acima de tudo, pela legalidade. Esse é o nosso compromisso. Foi o compromisso que a Jovem Pan assumiu e é o compromisso que eu garanto que é da maioria esmagadora dos brasileiros. Ô Consta, a ala mais próxima do presidente atual agora, presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, está defendendo, dentro do núcleo duro da campanha, de que o Ministério da Economia, agora provavelmente o novo Ministério da Fazenda, seja encabeçado por um político. Segundo fontes, nós temos 2 nomes cotados para esse Ministério da Fazenda, justamente com esse perfil mais político. Fernando Haddad, que foi candidato ao governo do estado de São Paulo e foi derrotado por Tarcísio na noite de ontem, e Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde. Como é que você enxerga essa transformação de um ministério que hoje tem Paulo Guedes, com um perfil extremamente técnico, para um ministério político? Paulo, em todos os aspectos, tudo aponta para um baita retrocesso no país. Retrocesso de agenda, retrocesso de qualidade técnica dos ministérios, retrocesso da forma de lidar com o Congresso, que é sempre um dilema no Brasil, ninguém nunca escondeu isso, mas a narrativa midiática que transformou o orçamento secreto, que era delegar, e não era secreto, e era delegar ao Congresso autonomia, vão sentir saudade disso, né? Porque a alternativa, eu sempre disse isso aqui, é o mensalão. Então, tudo vai deteriorar no país hoje. Tudo leva a crer que vai nessa direção, de degringolando as coisas. Então tem que mitigar efeitos. Imagina se coloca o Fernando Haddad no Ministério da Fazenda no lugar de Paulo Guedes. Quem é que pode aplaudir uma coisa dessa? Acho que nem o Piperno vai virar e falar, agora a economia vai melhorar. Se ele fizer isso é porque ele realmente incorporou o papel de assessor de imprensa informal do PT. Então, assim, os mercados vão dar a resposta e já estão dando a resposta. Eu quero chamar a atenção aqui, Paulo, porque é uma coisa difícil, eu tô nisso há muitos anos, são mais de 20 anos batendo na esquerda caviar, nos tucanos, no PT nem se fala, e eu vou continuar fazendo isso, onde for, né? Mas o ponto é o seguinte, Paulo, eu fico chocado com a capacidade de alguns tucanos, alguns empresários, alguns banqueiros, alguns executivos, de acreditar nas falácias midiáticas. Né? Eu lembro de conversar com o CEO de banco, não sei o quê, na época da Dilma, e eles falando, não, mas a Dilma é uma eficiente gestora, né?
Eu falava, meu Deus, o cara acreditou no Globo, né? Então agora é a mesma coisa, Armínio Fraga, Meirelles, todo mundo, o João Amoedo, não, vamos ver quem vai indicar, cuidado, é preciso respeitar a responsabilidade fiscal, vamos ver o nome. Aí daqui a pouco vai todo mundo, estou decepcionado, realmente, é o assessor lá da cueca com dólar, né? É que estava do lado do Lula ali no pronunciamento, né? Não era o Armínio. Então, de novo, a turma caiu nessa uma vez mais, errar é humano, né? Mas insistir no erro. Então eles acharam que iam levar Meirelles e Armínio Fraga e não Dirceu e Boulos. Não foi por falta de aviso, né? Então, Haddad no Ministério da Fazenda, é isso aí, vamos ver a reação dos mercados se for confirmado algo nessa linha, mas eu garanto a vocês o seguinte, é dólar muito para cima e bolsa muito para baixo. Pipeno, me chamou a atenção ontem no discurso de Lula, não sei se você reparou na mesma coisa, Lula esperou Fernando Haddad para chegar no local onde eles estavam, justamente para que ele pudesse começar o seu discurso. A gente pode entender que Lula apostará em Fernando Haddad como um possível sucessor e dará ultrapoderes para ele dentro desse governo? Como é que você interpreta? Porque política tem muito símbolo também, né? E isso é um símbolo, foi pelo menos um símbolo importante. Paulo, veja, antes de responder a sua pergunta, eu só quero lembrar o Constantino de uma coisa. Ele está apostando agora na questão da explosão aí do dólar e tal. Veja, olha, pensando assim, eu não sei se... Eu não tenho como dizer se o Constantino fez essa mesma previsão 20 anos atrás, quando o dólar chegou a 3,99, logo depois da eleição do Lula. Mas quem comprou essa aposta faliu, porque o Lula foi embora 8 anos depois com o dólar a 1,69. Mas, voltando à questão do Haddad, eu não sei, Paulo, qual o cargo que ele vai ter. O que foi, Constantino? O dólar não caiu? 1,69 quando o Lula saiu? Oi? 1,69? O dólar... Desculpa, eu não ouvi a tua pergunta. O dólar estava 1,69 quando o Lula saiu. Exatamente. Dezembro de 2010. Pode checar aí. Me corrija, por favor, se eu tive um lapso de... Veja, chegou a estar 3,99 logo depois de ter ganho, enfim, a eleição. E saiu com 1,69. Você vai conferir esse dado aí. Olha, você deveria ter isso de cabeça. De qualquer forma, o Fernando Haddad, ele vai ter um cargo importante sim, no governo. Ele é uma figura importante no PT. Ele foi o último candidato a presidente. Eu não sei se ele vai para a fazenda, se vai para a educação, se vai para alguma área política, eu não sei. Mas é óbvio que ele vai fazer parte disso. É uma figura importante. Foi o petista mais votado da história do partido numa eleição para governador em São Paulo, né? Perdeu para uma figura também bem avaliada no governo Bolsonaro. A gente pode ter, enfim, divergência em relação aos dois, mas também não dá para dizer que o ex-ministro Tarcísio era um moleque ou então era um extremista como muitos aí. Não é uma Damares da vida. Ele era um técnico que se tornou político, trabalhou inclusive no governo Dilma, ganhou legitimamente a eleição para governador de São Paulo. Não há nada a acrescentar em relação a isso. Tomara que faça um grande governo. Já estabeleceu pontes, inclusive, com o presidente Lula. Né? Já está aberto ao diálogo, do que ele faz muito bem. A gente está falando do presidente da República e do governador daquela que é a terceira maior economia da América Latina, então nem poderia ser algo diferente. Agora, é claro que o Haddad vai ter que participar desse governo. Se ele vai ser o grande protagonista, se ele vai para a economia, para a educação, ou se vai ser o cara da Casa Civil, não sei. Mas é óbvio que um quadro desse tamanho tem que participar do governo. Até porque, sejamos justos também, o PT nos últimos anos não fez tantos quadros assim. Isso é uma realidade que o PT tem que enfrentar. Por isso que eu acho que é o momento também do partido se abrir para que novas lideranças possam emergir. Para vocês que nos acompanham nesta segunda-feira, são 5h31. Serrão, temos também o nome de Simone Tebet cotada. Pois é, estão falando na Simone Tebet para a área da educação. Eu não tenho dúvida de que o presidente Lula vai prestigiar a Simone com algum cargo de importância. Até porque, né, a Simone agora fica desempregada. Então, natural que o combate ao desemprego prometido por Lula comece pela Simone. Agora, em relação ao Haddad, Lula tem um papel muito especial reservado para o Haddad. Não dá para cravar a certeza aí, já jogar nesse balão de ensaio Haddad ministro da Fazenda, ou Haddad ministro da Educação de novo. Enfim, o Haddad será o ministro que vai coordenar parte da gestão de Lula. A impressão que eu tenho, aos 77 anos de idade,
Lula não tem o saco de ser aquele presidente que vai gerenciar coisa alguma. No passado já não foi assim e agora menos ainda. O papel dele agora vai ser daquele presidente que vai fazer tudo para viajar muito, para percorrer demais o Brasil, para fazer política, andança. E agora numa condição talvez um pouco melhor, né, de presidente eleito, avaliando se ele tem condição real de mostrar a popularidade que ele agora vai ter que mostrar, que ele não conseguiu mostrar na eleição, né? Na eleição, praticamente, Lula foi um candidato que não saiu à rua para fazer campanha. Isso é um outro fenômeno eleitoral dessa eleição 2022 bastante interessante. Agora, Haddad aparece como sucessor natural de Lula e Lula vai trabalhar por isso. Lula não vem candidato à reeleição porque ele não tem condição mais física, de saúde, nem saco, para dizer a verdade, para isso. Muito bem. Constantino, você me pediu? Por favor. Não, sim, rapidinho, Paulo, porque o Piperno falou do quadro grande, que é o Haddad dentro do PT, então tem que ter alguma participação. Eu fiquei na dúvida em relação a um outro nome que é muito grande no PT e todo mundo sabe, Zé Dirceu. Será que o Piperno espera também uma participação bem ativa dele no novo governo? Vai ser um ministro secreto. Eu te respondo muito fácil, Constantino. Não, ele não vai ser ministro da mesma forma que eu posso cravar que o Haddad vai. Agora, do que eu não sei. Mas você crava, Piperno, que não vai ter Zé Dirceu no governo? Claro que não. Isso é mais uma falácia que o outro lado joga aí. E tem mais uma coisa. A partir do momento que o ministério todo tiver, enfim, nomeado, o nome do Dirceu não fizer parte, nenhum deles vai aparecer para falar, puxa vida, mas eu errei. Peraí, você tá achando que eu tô dizendo que o Dirceu vai ser oficialmente nomeado ministro? Não foi essa a minha pergunta. Você acha que ele vai jogar boliche ou pescar, Piperno? Eu não sei quais são as predileções esportivas dele. Direta. Eu não sei quais são as predileções esportivas dele. Agora, eu acho que em um governo de coalizão ele não vai ter espaço, só isso. Ele vai ser o ministro secreto, certamente não será nomeado, mas que vai ter influência total, porque ele tem influência dentro do PT. Se querer ignorar isso, juro, não dá. Da mesma forma como André Vargas terá, como Paulo Bernardo terá, essa turma atuou secretamente na campanha eleitoral.